Oi, gente, boa noite. Sexta-feira, né? Mais uma semana, né? Vindo aqui para tirar o conselho da Padilha para o final de semana. Hoje vai ser aquela tiragem mais longa, como eu tenho feito, né? E peço que vocês se conectam aí com as opções, né? O primeiro montinho a vela, o segundo montinho o espelho, o terceiro montinho o punhal. Então, gente, essa semana foi uma semana muito para mim, em vários aspectos, né? E a Padilha, como sempre, e seu Caveira junto comigo, né? Me ajudando, me mostrando as coisas. Eu ainda sou uma pessoa muito insegura em relação às minhas coisas, né? Para os outros eu vejo tudo. Eu queria ter a visão que eu tenho para os outros, para a minha vida, né? Porque a gente nunca consegue dar jeito na nossa vida, mas para os outros eu vejo tudo, as coisas ser certinho. Agora, quando é para mim, a situação é mais embaixo. Mas o que acontece? A Padilha veio conversando comigo essa semana para a gente confiar mais na gente. Porque a gente, às vezes, se olha tanto com os olhos do outro que a gente não tem confiança na gente. Porque o que o outro faz? Tenta diminuir o tempo todo as pessoas à sua volta para poder se sentir melhor. Ainda mais quando eles se sentem ameaçados por alguma coisa que eles, né, inventam na cabeça deles. E isso faz a gente duvidar do nosso potencial. Isso às vezes faz a gente duvidar da nossa vida, né? Da nossa força, da nossa luz, né? E a Padilha essa semana veio conversando isso comigo. Falou que para eu não ficar me preocupando com quem tenta diminuir a gente, para eu não ficar me preocupando com quem tenta, por, como eu vou dizer, por medo, né? Porque tem gente que é um ego tão grande, né? Uma vaidade tão grande que tenta querer provar o tempo todo alguma coisa. Mas não tá tentando provar para os outros. Às vezes a pessoa tá tentando provar para ela mesma, né? Que ela é valiosa, que ela é importante. E a gente não precisa, gente. A única pessoa que precisa saber do seu potencial é você mesmo, né? Eu não preciso estar aqui fazendo vídeos e tentando mostrar para vocês que eu tenho espiritualidade, que eu sou isso, que eu sou aquilo, porque eu não sou nada. Eu só sou uma pessoa simples, né? Com afazeres igual todo mundo tem, com deveres igual todo mundo tem, com conta para pagar igual todo mundo tem, e tentando me melhorar e equilibrar meu espiritual, como muitas pessoas fazem, né? Só que isso incomoda às vezes outras pessoas. E as pessoas ficam tentando atacar a gente o tempo todo. E não precisa, gente. A Padilha fala, o tempo que você tá perdendo, né? Tentando apagar a estrela do outro, o brilho do outro, você tá gastando energia e essa energia toda você poderia estar, né? Tentando reacender a sua luz. Porque se você vê o outro brilhando, aquela luz bonita no outro, porque dentro de você também tem essa luz. Então você não precisa ficar perdendo o seu tempo para apagar a luz do outro. É só você acender a sua. A Padilha uma vez falou aqui, eu já até falei isso nesse vídeo, aquele desenho do Papaléguas, o outro cara que eu nem lembro, fica o tempo todo tentando prejudicar o Papaléguas, tentando prejudicar o Papaléguas, e a própria vida ele não olha. E a gente não precisa ser assim, gente. Vamos focar na nossa vida e tentar nos crescer, né? Nos fazer evoluir, né? Sem se preocupar com as pessoas da nossa volta. Você só se preocupa com as pessoas da sua volta se for para dar uma mão, né? Para tirar do fundo do poço, dar uma mão para poder ajudar a subir um degrau de vida, né? De evolução. Só para isso. Aí você pode se preocupar com as pessoas do seu lado. Fora isso, você não precisa se preocupar. Até porque uma coisa que eu tenho aprendido, a gente só ajuda quem quer ajuda, né? Senão a gente gasta muita energia tentando ajudar quem não quer, né? E tem muitas pessoas incomodadas com o caminho do outro, né? Porque o outro tá como eu vou dizer, se destacando. Gente, não precisa ficar preocupado com o outro. Se você faz o seu certo, né? Se você é honesto, está fazendo o seu certo, você não precisa estar preocupado com o que o outro está fazendo do teu lado.
Por mais que o mundo, né, infelizmente, ensina a gente desde pequeno a ser competitivos, né, a gente não precisa. Você levantar o colega do seu lado não quer dizer que você vai ser menor que ele, ou ele vai brilhar mais que você. Ele só vai brilhar mais que você se ele tiver potencial para isso. E se você, né, quer brilhar mais, faça o seu, não fique incomodado com ele, né? É só você tentar vê-lo como exemplo, em vez de tentar ficar atacando o tempo todo, julgando, porque tem muita gente julgando. Gente, vamos focar na gente, no nosso, no que a gente tem para melhorar, né? Esquece o colega do lado. Vamos lá. Foco no propósito e esquece as pedras que estão tacando. Eu acho que, se eu não me engano, ela falou isso no vídeo anterior. Porque tem muita gente preocupada com o coleguinha do lado. Gente, vamos focar na nossa vida. As coisas já estão tão difíceis, né? Tão difíceis. Eu falo por mim mesmo, né? Porque as coisas são difíceis. Tudo, ó, ter equilíbrio emocional e psicológico hoje em dia tá difícil, né? Ter um relacionamento hoje em dia tá difícil. Ter o equilíbrio familiar hoje em dia tá difícil, né? Ter um trabalho hoje em dia e correr tudo bem dentro do trabalho tá difícil. Dentro do tempo religioso também, quando você segue um, tá difícil. Tudo tá difícil. Hoje mesmo eu estava conversando com as meninas no trabalho, né? Que as pessoas andam sem paciência, né? Nós estamos sem paciência, estamos muito na nossa linha limite. E o colega do lado também tá. Então a gente tem que evitar ficar brigando, porque da mesma forma que a gente está na nossa linha limite, os outros também estão. Então não precisa ficar atacando o outro o tempo todo. Sei que às vezes é difícil, eu sei que a gente às vezes tá, com um pavio curtíssimo e qualquer coisinha já acende. Mas a gente tem que tentar a não ser igual às outras pessoas, né? Uma coisa que ela fala para mim, quando você estiver num ambiente que tá tudo errado, não deixa mudar a sua essência, não deixa. É difícil, você entrar em um local, todo mundo trabalha de um jeito e você acaba, né, dando como eu vou dizer, um peixe fora d'água. E você aprendeu a fazer de outro jeito. Aí faz como? Ou você entra e começa a fazer do jeito de todo mundo, ou você continua fazendo o seu. Aí é bem complicado, gente. Ela fala, o certo é o certo mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é o errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então ela opta sempre pelo certo. Ela está falando aqui. Que é muito complicado. A gente está, né, em ambientes, em locais e deixar nosso pavio estourar para ficar brigando com os outros, ficar o tempo todo se comparando com os outros, tentando, né, prejudicar o caminho do outro. Não precisa, gente. Ajudar o irmão não vai te fazer menor. Pelo contrário, ela está falando aqui que vai te fazer maior ainda, né? Porque a gente vê muitas pessoas com competição, gente. Não precisa ser assim. Às vezes eu vejo o mundo de uma certa forma que eu fico assustada. Como eu falei, eu não sou melhor do que ninguém, gente. Não sou. Eu também tenho minhas particularidades negativas, eu também, né, sinto raiva, sinto rancor, sinto ciúme, tudo. Eu sou igual a todo mundo. Mas eu tô tentando. Eu juro que eu tô tentando fazer o meu melhor. Tem dias que eu saio melhor do que os outros. Tem dias que eu erro bastante. Entendeu? Mas eu tô ali, ó. E eu sei que a espiritualidade de Deus vê o meu esforço para ser uma pessoa melhor. E eu não preciso ficar provando isso para ninguém. Não preciso. Porque as pessoas às vezes, né, fica falando como desacreditando na gente. Eu não preciso provar nada para ninguém. As nossas atitudes já se diz por si só. Ninguém precisa provar nada para ninguém. Se você é uma pessoa boa e os outros ficam falando tudo ao contrário da sua volta, deixa falar. Deus justifica a gente. Não precisa a gente ficar batendo boca, ficar querendo provar alguma coisa. Não precisa. Deus justifica. A gente vê às vezes que o outro fica em tanto desespero para provar as coisas que só a pessoa mesmo não vê que ela tá passando por ridículo, né? A Padilha tá falando aqui. Então, gente, vamos seguir o nosso caminho, vamos seguir o nosso propósito, vamos tentar gastar nossa energia acendendo a nossa luz, né?
sem tentar apagar do colega do lado, falando mal, julgando, defamando, porque tem muita gente defamando as outras pessoas. Não precisa ser assim. Não precisa. A Padilha fala, constrói seu castelo com as pedras que estão te tacando. Porque quando a pessoa que está apedrejando a gente se der conta, ela não vai ter nenhuma pedra para construir o castelo dela. Porque ela perdeu tempo, né? As pedras que estavam à disposição dela para construir o castelo dela, ela tacou em quem ela estava se sentindo incomodada. Com as luzes à sua volta. Então a Padilha está falando isso, mandou eu repetir. Quando a gente tem... Cada um tem suas pedras no caminho, né? E essas pedras a gente tem que usar para construir o nosso castelo. Só que às vezes tem pessoas que têm a luz maior, mais iluminada que a gente à nossa volta. E essas luzes das pessoas que são mais iluminadas incomodam demais certas pessoas. O que elas fazem, pega as próprias pedras, né, do caminho dela e taca nas pessoas para poder prejudicar a outra pessoa e a pessoa, né, não brilhar tanto, que o brilho ofusca ela. Então ela atacando a pedra nas pessoas, ela tá pensando que vai, né, apagar aquele brilho das pessoas, mas ao contrário, ela só tá dando mais pedra pro próximo levantar o teu castelo cada vez maior, né? Como diz, brilhar cada vez mais, né? Pra pessoa chegar lá no topo. E quando ela se der por si e olhar, ela não tem mais pedra para construir o próprio castelo, porque ela gastou tudo tacando em quem ela estava incomodada, que estava brilhando. Então esse é o conselho da Padilha. Vamos focar na gente, na nossa luz, né? No nosso potencial, no nosso crescimento, e deixa o coleguinha do lado. Gente, hoje foi forte. Essas coisas servem pra mim também, gente. Como eu falo aqui, eu não tô atacando ninguém, porque às vezes as pessoas acham que eu venho aqui e fico tentando falar coisas pra me sentir melhor do que todo mundo. Não é isso, gente. Todos os ensinamentos aqui servem pra mim também, tá? Isso também serve pra mim. Como eu falo, meu ouvido é mais próximo da minha boca. Então, serve pra mim também. Eu venho aqui, eu não quero atacar ninguém, não quero ofender ninguém, né? As pessoas só se ofendem com o que eu falo aqui, que é a intuição dela me passando, quando elas como fala assim, quando elas se sentem identificadas pela situação, pelas palavras, né? Então, se a consciência pesa, rever as coisas que você tem feito, né? Para se melhorar e para acender a sua luz. Se você é a pessoa que está tentando se acender, né? Ou se você é a pessoa que está tacando pedra no colega do lado, tá bom? Ela mandou eu falar aqui porque com certeza muita gente vai se sentir ofendida, porque às vezes a gente se sente. Eu também às vezes venho aqui, algumas coisas que eu falo, eu não falo aqui, não me exponho, claro, evidente, né? Mas às vezes eu fico pensando, poxa, isso dali, aquele conselho serviu de puxão de orelha pra mim também. Porque eu também tenho minhas particularidades negativas, como eu falo, eu não sou melhor que ninguém. Quando eu venho aqui falar, né? Não é que eu quero falar que eu sou melhor para os outros, é para falar que eu também preciso ouvir essas palavras que a Padilha está falando, porque ela me cobra conduta moral e caráter o tempo todo, né? Então eu também tenho que melhorar alguma coisa. E sempre quando ela fala alguma coisa serve para mim também, tá? Vamos lá, começar com, né, os montinhos. O primeiro, né, a vela, o segundo espelho, o terceiro o punhal. Vou botar aqui pra cá o segundo, terceiro para poder dar mais espaço, tá? Vou botar também o montinho dos guardiões aqui do lado logo, pra gente tirar a energia do guardião de cada montinho.
par de luvas, homem de terra e a porta. Aqui a Padilha fala para tomar cuidado com tudo, né, durante esse final de semana, que retornar aos seus caminhos em relação ao passado, tá? Qualquer coisa que você já deixou para lá, né, já desistiu, ou você insistia muito em alguma coisa e não deu certo, e pode vir a tentar retornar para os seus caminhos durante esse final de semana, não é favorável aceitar, tá, gente? Lembrando aqui que vocês têm o seu livre-arbítrio de vocês, tá? As cartas são energia do momento, né? Porque muita gente não sabe e fala besteira. Amanhã ou depois a pessoa pode estar com um pensamento diferente e você também. Enfim, isso vale muito mais para jogo particular. Mas aqui ela fala que a situação, né, vai voltar para os seus caminhos durante esse final de semana, que não é favorável aceitar. E aí vai do livre-arbítrio de vocês, né? Aqui ela não fala se é afetivo, se é financeiro, nada. Ela só fala uma situação passada, tá? Vamos lá. Aperto de mão. A lua. Então, aqui já é outra coisa, tá, gente? Aqui a Padilha fala que tem uma parceria, né? Também não fala se é afetivo ou financeiro, que tipo de parceria. Tem alguma coisa que você se uniu, tá? Ou pouco tempo, até me arrepiei. Pouco tempo, tá? E a Padilha fala que essa parceria, essa união vai te trazer muita ilusão na sua cabeça, vai te trazer muito desgaste, tá? Muita depressão, para você tomar cuidado. E durante esse final de semana, o véu sobre, né, essa situação vai começar a ser tirado dos seus olhos. Você vai começar a ver o que tem por trás dessa situação em oculto, o que tem por trás dessa parceria, desse contrato, dessa união, entendeu? Aqui ela não fala em que setor da vida mas ela fala que a partir desse final de semana você vai começar a ver o que está em oculto por trás disso tudo, que isso daí pode te trazer muita perturbação, tá? Para você prestar atenção na sua intuição, o que seus guias te aconselham, porque tem coisas que não é como parece, tá? Ela diz aqui, nem tudo que reluz é ouro. A mão com cigarro, eu acho essa mão linda. Perna de calça e o trevo. Aqui ela fala de perna de calça mesmo, tá, gente? Pra pessoa aqui, ela fala pra pessoa se parar de ser teimosa, tá? Pra você prestar atenção quais são as suas atitudes perante a pessoa que tá do seu lado, né? Porque às vezes as coisas não acontecem da forma que você quer e você é teimosa ou teimoso, você acha que tudo tem que ser do seu jeito, né? E isso acaba te desestabilizando e você desconta tudo na pessoa do seu lado, né? No seu cônjuge, namorado, namorada, noivo, marido. E isso acaba afastando como eu vou dizer... Como eu vou dizer a palavra? O entendimento de vocês, tá? Às vezes dá um branco. Isso, as suas atitudes de teimosia, de sempre querer controlar tudo, de atitudes erradas, acaba atraindo, né, desentendimento entre você e seu parceiro ou sua parceira, tá? Ela pede aqui para você tomar cuidado, que uma hora o outro se enche e vai embora. Então, prestar atenção para você não ficar, né, se explodindo o tempo todo e descontando na pessoa que está do seu lado, tá? Aqui ela fala também que tem uma situação, né, uma parceria,
né, que você é unida nessa parceria, ou você é unido, né, nessa situação por conta de imperfeições da alma, tá? E aqui fala para você aprender a se controlar mais, que às vezes você cai no erro, né, por conta de amizade que te traz isso. Que você, às vezes, sozinho, você consegue controlar essa imperfeição da sua alma. Mas quando você se junta com as pessoas, ou com certas pessoas, ou com uma pessoa, acaba vindo esse descontrole em relação à sua imperfeição da alma. Gente, essa aqui é para tudo, se refere a vícios, tá? Então preste atenção quem é as pessoas que estão junto com você, né? Quem é as pessoas que você vai ter contato durante esse final de semana, porque elas fazem você pôr o seu vício para fora. Nenhum lado é bom, por quê? Porque você aprende que tipo de coisa que te descontrola e você pode trabalhar aquilo, né, em você para melhorar. Num lado é ruim porque você acaba se perdendo no erro, né, no excesso, tá? Que ela tá falando aqui. Ela tá falando aqui também que tem pessoas nesse montinho aqui que tem seu Zé no caminho, tá? E que seu Zé tá muito inquisilado com vocês. Pra sair essa tiragem aqui é porque tem muita gente do axé, tá? Que possa ver esse vídeo. Então ela fala aqui que seu Zé tá meio inquisilado. E pra tentar fazer alguma coisa, né? E procurar saber o porquê, né? Ele tá inquisilado com vocês, pra vocês tentar não ficar mal com essa energia, né? Porque seu Zé é uma energia tão boa, um cara tão bacana, e ele pode ajudar muito nos seus chuminhos. Se ele estiver inquisilado com você, você perde um pouco a sua proteção. Porque se ele está inquisilado, alguma coisa de errado você tem feito. Ou está deixando de fazer alguma coisa que deveria ter feito, né? Aqui ela fala, gente, aqui ela fala o quê? Quando você vai em algum lugar, às vezes você nem tem seu Zé no caminho, mas você vai em um lugar, vai em um terreiro, alguma coisa, conversa com seu Zé, né? Pede alguma coisa à entidade e você promete que vai dar alguma coisa e você consegue o axé que pediu a ele e não dá aquilo, ele se inquisila, que ali é uma energia, né? Você trabalha com troca. Se você pede uma coisa, ele faz e você não dá o que você prometeu, ele vai ficar inquisilado com você. Independente se ele é dos seus caminhos ou não, é melhor procurar saber o que você andou fazendo aí, né? Se você tem seu Zé no caminho, ver porque ele está exilado, se é uma atitude errada que você tem feito, ou alguma coisa que você tem deixado de fazer, tá bom, gente? Isso é muito importante. Aqui também fala que esse final de semana você pode ter muita, né, parceria no caminho, boas, né, da porta para fora, passeio com os amigos, se alguém te chamar para ir para algum lugar, né, bacana, que não seja de baixa vibração, para você aceitar, porque você tá falando aqui que tem algumas pessoas que tá precisando, né, se distrair um pouco, tá? Que a vida não é só trabalho, tá mandando falar aqui, isso serve pra mim. Tá falando que pode sair para se distrair um pouco, né, socializar, que a vida não é só trabalho. E aqui, gente, saiu essa carta do meio, né? Quando a tiragem é de 9 cartas, essa carta do meio, né, que tá falando muito sobre a tiragem. Aqui fala muito, tomar muito cuidado com problemas, né, que venham a trazer sofrimento, com melancolia, desequilíbrio emocional, tá? Essa semana aqui, esse pessoal desse montinho tem que prestar bastante atenção nisso, que vai estar uma energia muito densa rondando vocês. Então, para vocês tentar se manter o máximo possível, né, com pensamento bom, um pensamento positivo, para essa energia que está rondando vocês não ter poder, né, para invadir o interior de vocês e trazer essa tristeza toda, essa melancolia, esse desequilíbrio emocional, tá bom? Vamos ver o guardião que veio nesse montinho. Foi Dona Padilha mesmo, Dona Maria Padilha. Aqui ela fala, né, pede para ter bastante equilíbrio emocional, tá? Nesse final de semana, para nada que vier de fora te desequilibrar, né? E fazer você cair no erro, tá bom? Porque quando a gente está desequilibrado, né, emocionalmente, a gente já não tá bem, né?
e vem algo de fora negativo, a gente fica pior ainda. E aí a gente acaba caindo no erro, porque fica chateado e acaba dando vazão àquela chateação, acaba abrindo espaço para coisas negativas, né, chegarem cada vez mais perto da gente, tá? Então ela pede aqui muito cuidado com o seu emocional, com o seu psicológico, para não deixar nada de fora, né, piorar a sua situação, tá bom? Aqui ela fala que quem puder, né, procurar um templo religioso seria muito bom. Ou no kardecismo para tomar um passe, ou no centro de Umbanda, centro não, terreiro, né, de Umbanda, quando mulher para tomar uma limpeza, fazer alguma coisa, ou quem for adepto à igreja, né, católica, e na igreja católica e na igreja evangélica também. A Padilha fala aqui que o problema não é o lugar, o problema são as pessoas, tá? Para quando você entrar em um templo religioso, você focar no espiritual, não nas pessoas, porque quando a gente foca nas pessoas, a gente nos decepciona. Então, você procurar ajuda em um templo religioso, mas focar no espiritual, tá bom? Então, esse é o conselho da Padilha e da Dona Sete Catatumba no dia de hoje, um montinho da vela. Ah, não, esse volta pra cá. Agora, segundo montinho do espelho. Vamos lá, para aí. Gente, as tiragens com essa tiragem com mais opções, né, fica muito longo, eu não consigo fazer ele mais curto. O véu, perna de calça e o consulente. Então, aqui o consulente, gente, que é a carta da mulher, se refere tanto ao homem como à mulher, tá? Depende, né, de quem tá vendo o vídeo. Aqui fala que você vai ter uma união durante esse final de semana, tá? Você pode vir a conhecer uma pessoa muito bacana, tá? E vai, tipo assim, acender alguma coisinha aí dentro de você, uma vontade de se aprofundar, de se conhecer melhor essa pessoa, tá? E aqui ela fala pra você, assim, não mergulhar de cabeça, tá? E com o pé no chão, mas se permitir, porque você tá precisando de emoção na sua vida. O quadro. A corrente. E a corrente quebrada. Então, aqui ela fala o quê? Que tem muitas coisas boas acontecendo na sua vida, né? Que você tá com uma proteção espiritual bem grande. Só que você não vê isso, você não percebe, né? Você sempre tá tentando ver as coisas positivas, mas você dá mais ênfase às coisas negativas. Então, aqui ela pede para você confiar mais em você, né? Confiar mais no seu espiritual que você carrega, né? E tentar não focar tanto no negativo, porque ela fala, dias ruins vão ter, coisas ruins, desagradáveis vão acontecer durante o dia a dia, é normal, né? Mas o problema não é acontecer essas coisas negativas, né? Esses dias ruins, o problema é o foco que você fica nisso, né? Você dá, tipo, acontece um negocinho durante o dia, o negócio aconteceu durante 15 minutos, você tem, no caso, 23 horas e 45 minutos, né, para viver, mas você deixa esses 15 minutos que te desagradou tomar conta do seu mental o dia todo.
Então ela pede aqui, para de focar no negativo, no que acontece de desagradável. Foca, né, na parte positiva, na sua proteção, nas coisas boas que acontecem, entendeu? Passa a pensar mais nisso, em vez de pensar muito no que te desagradou durante o dia. Isso foi forte, isso foi pra mim também. Cara com terno. Acorda. E a poltrona. Então, aqui a Padilha fala, gente, tá falando aqui que o que acontece, nossa, até me arrepiei, tem um egum, né, como eu vou dizer, porque nem todo mundo sabe o que significa, tem um espírito, né, perto de algumas pessoas dessa tiragem, tá? Para algumas pessoas é algum familiar que morreu há pouco tempo, mais ou menos uns 2 anos, no máximo, tá? E tá muito presente perto de você. Gente, tô muito arrepiada. E por mais que esse familiar não queira, ele acaba prejudicando, porque uma pessoa, né, morre, aí o espírito fica aqui vagando na terra, então ele vai ficar perto de pessoas que ele é afim, né? Por mais que ele não queira, ele prejudica, porque ele, pra estar ali, ele precisa de energia vital. E ele vai roubar essa energia vital de quem? De quem ele tá perto, do encarnado que ele tá perto. Aí ele vai sugando a pessoa não fica bem, né? A pessoa fica desanimada, fica hepática, né? Pode ter muitas dores no estômago, no intestino, a pessoa, né? No abdômen, pessoas obsediadas ficam com muita dor aqui assim na barriga, problema emocional e tristeza sem fundamento, né? Então ela pede aqui que tem que cuidar disso, gente, não adianta, porque o espírito não vai embora assim. Para alguns é um egum, tá? Um espírito que não tem nada a ver, que se associou a você como vou dizer, por vibração, tá? Mas a intenção dele não é prejudicar, mas tá ali, tá fazendo mal. Para outros é um familiar que morreu menos de 2 anos, tá? E isso tá trazendo muito embaraço para os seus caminhos, né? Então é bom tentar encaminhar esse espírito. Seria muito bom, para quem é familiar, tem algum familiar que morreu durante menos de 2 anos, acender vela no Cruzeiro das Almas, da Igreja Católica, tá? E pedir para rezar missa para o desencarnado, tá bom? Isso aqui, meu preto velho e o meu Exu que mandam muito fazer isso. Pede para rezar uma missa para essa pessoa, né, que desencarnou, né? Ou põe um nomezinho na prece e desobsessão no centro kardecista, tá? Seria muito válido. E para quem não tem familiar que morreu menos de 2 anos, pode também acender uma velazinha no Cruzeiro das Almas e pedir às almas benditas que encaminhe esse espírito, tá, gente? Porque ele não tá ali com intenção de prejudicar, só foi atraído pela energia, que é a mesma, tá? Aqui também ela fala que você vai ter muitas alegrias no seu caminho durante esse final de semana, muitas, tá? E quem vai trazer essas alegrias vai ser um homem. Aqui não é necessariamente afetivo, tá? Mas vai ser um homem que vai ser portador dessa notícia, que vai te alegrar bastante. E aqui também, né, tem um Exu no caminho de algumas pessoas, que ele vai, né, começar a desatar alguns nós que estão nos seus caminhos, algumas coisas que não estão dando certo, mas já eram para ter dado certo. E por interferência de terceiros, tá acabando dificultando mais as coisas, né? Por interferência de inveja, olho grande de pessoas à sua volta. E esse Exu vai bater de frente com essas né, interferência toda, mas, tipo assim, creio eu que ele não vai prejudicar ninguém, né? Só vai começar a abrir os caminhos e tirar os nós que estão dificultando isso que já era para ter acontecido, tá? E aqui também ela fala para vocês deixar o passado para lá, tá? Aqui fala muito disso, de abrir mão do passado, né? Tem muita coisa no passado que às vezes retorna para os nossos caminhos e a gente acaba aceitando. Aqui ela fala, não vale a pena.
Deixa tudo do passado no passado, né? Só prestar atenção para aprender as lições. E quem escolheu esse montinho aqui do espelho tá com uma grande proteção espiritual no caminho, tá? Na vida. Então, gente, se agarre bastante a essa proteção espiritual, né? Para vocês terem cada vez mais conexão com elas. Aqui ela fala também que seria muito importante, né? Para dar uma ajuda maior para essa proteção, acender vela para o seu anjo da guarda, tá? Quem escolheu esse montinho, se tiver fé e tiver possibilidades, né? Uma vela de 7º dia, com um copinho d'água de vidro do lado, né? Acima da cabeça, e pedir proteção, orar pelo teu anjo da guarda, pedir lá, para ele te proteger e deixar lá, até a vela acabar, tá bom? Gratidão. O conselho do guardião desse montinho. Pombagira do Cabaré. Aqui ela pede, ó, para virar as costas para tudo que é negativo, tá? Tudo. E ela pede aqui, ela fala aqui que as coisas que estão mandando de negativo para você, que são muitas, tá? Ela fala aqui que o pessoal desse montinho, por mais que você não seja inimigo de ninguém, mas muitas pessoas te vê como inimigo, né? E ela fala aqui para você virar as costas para isso tudo. Não se preocupar com quem está te atacando, se preocupar com quem você tenta atacar, tá? Então ela pede para você prestar mais atenção nas suas atitudes do que na atitude do outro, tá? Foca em você, na sua conduta moral, no seu caráter, nas suas atitudes, e pare de se preocupar com as atitudes dos outros que querem te prejudicar, tá bom? Foco na sua vida e esquece o outro. Laroie. Então, esse conselho da Dona Pombagira do Cabaré e da Dona Sete Catatumba. Gratidão. Vamos agora para o terceiro montinho, o montinho do punhal. Vamos lá. A lua, as rosas e a surpresa. Então, aqui a Padilha fala que durante esse final de semana vai vir notícias, né, que vão trazer muitas surpresas. Ela não fala se são surpresas boas ou ruins, mas ela fala que essa surpresa vai te tirar dessa negatividade toda que você tá muito meio que em depressão, né? Quem escolheu esse montinho do punhal. Então, você tá triste, você tá apático, mas que essa notícia que vai vir durante esse final de semana vai te trazer surpresas. E essas surpresas, tanto sendo boas ou ruins, vai te alegrar um pouco, né? Pode ser alguém que você não gosta que você vai descobrir que se ferrou. Aí você vai ficar feliz, gente, que horrível, mas foi o que ela falou aqui. Enfim, acaba sendo uma notícia ruim, né? Se você sabe que alguém se deu mal em alguma coisa, a pessoa se deu mal em alguma coisa, é uma notícia ruim. Mas isso pode ser que te alegre, né? E pode ser alguma coisa que vai te alegrar, né? De verdade, que vai ser benéfico para sua vida, tá? A luz vermelha. Ai, que horror, tem cada coisa. A balança. E a ferradura. Aqui,
a Padilha fala o quê? Presta atenção nos seus pensamentos, no que você escuta, tá? De pessoas de fora, né? As coisas do seu caminho, que às vezes a gente passa dificuldade porque a gente procura, tá? Ela fala aqui para você ter mais equilíbrio, porque com suas atitudes, com tudo ao seu externo, né? Ela fala que você tem visão para saber o que vai te trazer problema ou não. Depende de você fazer a escolha, né? Mas para você prestar bastante atenção nessas escolhas, porque se você escolher coisas, caminhos negativos, você vai ter resultados negativos, mas se você escolher caminhos bons, você vai ter resultados bons. Então, ela pede aqui muito equilíbrio da sua parte para você, né, fazer suas escolhas durante esse final de semana, para você não ter, né, justiças ruins, né? Aqui ela fala muito do seu psicoemocional, tá? Cuidado com as suas escolhas durante esse final de semana. Raciocina bem o que você vai escolher, para você, né, não sofrer as consequências das suas escolhas, porque consequência, gente, acaba sendo a justiça, porque se você escolhe um caminho ruim, né, acaba tendo uma atitude ruim, você acha que você vai colher o que com aquilo ali? Coisa ruim. Da mesma forma que se você escolher um caminho legal, fazer uma escolha legal e optar por atitudes legais, boas, você vai colher coisas boas, né? Então tudo depende de você, né? Do seu equilíbrio emocional para ter e racional para ter uma escolha ali, tá? O homem, o aperto de mão. Gente, aqui a Padilha fala também, cuidado com quem você se envolve. Aqui ela fala mais do afetivo, tá? Por mais que a gente ache que não, a gente não, porque eu acredito muito nisso. A gente, quando a gente se envolve com uma pessoa, assim, sexualmente, né? A gente absorve a energia daquela pessoa. Tem muitas pessoas que não acreditam nisso, mas eu acredito, tá? Tanto que eu prezo muito a minha energia ultimamente. Então, isso tenho aprendido muito, a Padilha e o seu Caveira tem me ensinado bastante. Então, preste atenção com quem você vai se envolver, emocionalmente, sexualmente, tá? Para você não trazer embaraço para sua vida, porque às vezes a gente deixa pessoas negativas entrar no nosso caminho porque a pessoa é legal, a pessoa tem boa lábia, a pessoa é perfeita, né? O boy, né? Ou a menina, né? Só que o que acontece? Às vezes não é a pessoa que é ruim, a energia da pessoa é ruim, né? Por ela se envolver com muitas pessoas, a energia não fica boa. Nem a gente tem energia boa, 100%. Quem dirá, né? A gente que tem mais conhecimento, quem dirá quem não tem conhecimento, quem não liga muito no espiritual. Então a gente só vai absorver coisas negativas da outra pessoa. E a gente absorvendo coisas negativas da outra pessoa, o que acontece? A gente abre portas para o negativo entrar na nossa vida. Mais ainda, porque a gente já tem a nossa particularidade negativa. A gente já abre porta para o negativo de fora também entrar. Então, ó, preste atenção em quem você, né, se envolve. Aqui ela fala também que algumas pessoas desse montinho, como vou dizer, tá tendo muitos pensamentos pessimistas, muito, mas muito. Então, a própria pessoa, né, como eu vou dizer, prejudica ela mesma. Porque a gente tem mania de botar a culpa em todo mundo à nossa volta, né? A gente se faz de vítima e todo mundo tá errado, a minha vida é uma bosta porque todo mundo erra comigo. Mas não, o negativo ali é você. E isso que traz, né, embaraços para os seus caminhos, dificuldade para os seus caminhos, porque você que é a pessoa negativa da sua vida. Então você tem que prestar atenção e ver aonde você está errando, né? O que você tem feito para atrair tanta coisa negativa para sua vida? É seus pensamentos, as suas atitudes erradas, né? A sua vibração que está negativa, tem que mudar isso aí. Se você não se poupar, se você não se equilibrar, a gente só atrai pra gente o que a gente vibra dentro da gente. Não necessariamente assim, mas a maioria das vezes é, tá? Aqui ela também fala que vai vir uma justiça
caminho de algumas pessoas nesse montinho, tá? Vai vir notícias aí de uma justiça, tá? Alguma coisa que você tá querendo, né? Alguma coisa que você andou pedindo, tá? E tá dificultando muito teus caminhos, né? Tá muito dificultoso, tá difícil, mas aqui ela fala que tudo é no tempo de Deus, né? Do Pai Maior. Então, não adianta forçar a barra para acontecer no teu momento, que não vai acontecer. E quanto mais você forçar, muito mais você gastar energia com aquilo, mais longe a situação fica. Ela está falando aqui, fica tranquila, que durante esse final de semana vem notícias daquilo que você tanto quer. Como um moço falou para mim outro dia, joga pro universo e esquece, né? Que na hora certa o que é nosso vem, tá? Aqui ela fala também que você vai ter surpresas na sua vida, tá? Mas aqui ela também fala sobre nem tudo que reluz é ouro, tá? O que acontece? Vai ter umas situações nos seus caminhos durante esse final de semana que vão parecer muito proveitosas, muito boas, né? E você vai ficar tentado ou tentada a embarcar nessa, mas aqui ela pede para você prestar bastante atenção, que essas situações podem trazer problemas mais na frente, tá? Ela não fala se é de afetivo, né, qual é a situação, mas ela fala para você prestar atenção nessas surpresas, que às vezes nem tudo que os outros nos oferecem é para a gente aceitar de bom grado, né? Tem aquele ditado, cavalo dado não se olha os dentes, mas ela fala aqui que dependendo do cavalo, olha assim, tá? Que nem tudo que a gente ganha, a pessoa tá dando com, como eu vou dizer, de coração. Às vezes a pessoa tá dando aquilo ali pra, tipo assim, tem gente, né, como ela tá falando aqui, que tem um poderzinho diferente. Tipo, eu não gosto de uma pessoa, tenho inveja daquela pessoa, mas eu quero agradar aquela pessoa de alguma forma. Então, eu compro esse presentinho e dou pra pessoa. Eu vou aceitar o presentinho, porque eu tô vendo que aquele presentinho é de bom grado, né? Mas às vezes a negatividade que tá naquele presentinho que eu aceitei, que pode prejudicar a minha vida. Então, preste atenção nessas surpresas que vêm nos seus caminhos, pode ser alguém que venha te dar alguma coisa, tá bom? Nem tudo, né? Como ela fala, nem cavalo dá no olho os dentes, mas se olha assim. Ela tá falando prestar bastante atenção, tá? E aqui ela, para quem escolheu esse caminho, esse montinho do punhal, ela pede muito equilíbrio emocional, gente, muito equilíbrio psicológico, tá? Muito equilíbrio mesmo, porque ela fala aqui toda atitude que a gente tiver, né, tem consequências. Né? E se a gente não tiver equilíbrio para escolher o que a gente quer, né, as consequências é ruim. Então ela pede aqui muito equilíbrio emocional e psicológico, tá? Para a gente fazer boas escolhas. Vamos ver quem é o guardião desse montinho. Pombagira Sete Saias. Essa lâmina também é muito bonita, essa carta. Aqui Pombagira Sete Saias fala: preste atenção nos caminhos que a vida te oferece, tá? Nem todos são para ser percorridos. Presta bastante atenção, tá? Ela tá falando aqui. Você, durante esse final de semana, ela tá falando aqui, vai ter muitas oportunidades, vai ter muitas opções, né? Mas para você ter bastante equilíbrio e sabedoria para escolher qual vale a pena. Porque no final desses caminhos, né? Dessas opções, algumas têm coisas boas, outras não. Então vai depender de você, do seu controle emocional, psicológico, do seu equilíbrio para, né, saber ter discernimento para escolher o melhor caminho, a melhor opção, tá bom? Esse é o recado da Pombagira Sete Saias e da Dona Sete Catatumba, que é a minha empatia. Laroinha, minha rainha. Gente, obrigado por quem chegou até aqui, gratidão, tá? Mais uma vez, o começo do vídeo, como eu falo, serve para mim também. Não estou aqui querendo ofender nem atacar ninguém,
tá? A minha intenção não é essa. Só que eu tenho que falar o que a minha espiritualidade, né, que a dona Padilha pede para eu vir falar aqui, porque alguém precisa ouvir isso, né? Alguém precisa aprender com alguma coisa, tá? E espero que vocês consigam absorver o aprendizado da melhor forma possível, tá? Gratidão.